Olá, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma oportunidade. Temos de estarmos abordando esta lição da nossa revista Betel, lição de número 4. Você sabe a importância dos dízimos na sua vida, na sua história, para a sua conjuntura ao qual você está inserido dentro do ambiente cristão? Qual a importância, qual a relevância dos dízimos nos tempos de hoje? Será que é apenas um requisito que ficou no passado para o tempo da lei? Será que era apenas uma observância para os judeus, uma aliança entre Deus e os judeus daquele tempo? Ou será que nós, também como servos do Senhor, enquanto na graça, vivendo debaixo da graça, também devemos ainda manter esse costume de entregar os dízimos e ofertas, também bem como a casa do Senhor? Pois bem, lição de número 4 nos diz que nós devemos entregar os dízimos à casa do Senhor. Se nós formos observarmos de forma bem fria, bem lógica e bem concisa, bem racional, nós vamos chegar a um seguinte entendimento, que tudo na vida gira em torno de dinheiro. Tudo mesmo. Quando digo isso, todas as coisas ao nosso derredor gira em torno de dinheiro. Até mesmo uma festa, que você vá comer, alguém pagou por aquilo. Alguém diz, isso é 0,800, é de graça. Não, não é de graça. Alguém está pagando. Sempre alguém vai estar pagando por alguma coisa. O dinheiro está envolvido em tudo na vida. E nós, em nosso meio social, nós temos bens, adquirimos coisas para nós, bens financeiros, bens diante da sociedade, e nós pagamos por aquilo ainda que seja nosso. Por exemplo, você que tem a sua casa, vamos imaginar que você tem a sua casa própria, você comprou. Uma vez por ano você é obrigado a pagar o dito IPTU. Se você não pagar, o que vai acontecer? O governo vai te tomar a casa. Se você for passando o tempo, passando os anos e não pagar o IPTU, em algum momento você pode perder a sua casa. Mas alguém vai dizer, mas a casa é minha, eu comprei com o meu dinheiro. Você pagou, comprou com o seu dinheiro, mas você paga uma taxa ao governo. Porque a priori, você mora no Brasil, você respeita as leis do país, e a lei do país diz que assim deve ser. E você reclama por isso? Não, você paga. De igual modo, você tem o seu carro, você paga aí o seu IPVA, o carro é seu, você comprou com o seu dinheiro, mas você paga uma taxa para o governo, como se fosse uma licença, para você poder estar dirigindo o seu carro. Mas você vai questionar o governo? Não, é as leis do país que assim são. E quem vai contra a lei do país? O imposto de renda, somos obrigados aí a declarar o imposto de renda. Por vezes ele é retido na sua própria fonte, lá na fonte, no seu salário. E uma vez por ano você é obrigado a declarar e por vezes ainda também pagar uma certa quantia. Então nós observamos que tudo gira em torno do dinheiro. E para Deus, dentro da igreja, será que o dinheiro também não seria profícuo? Não seria utilizado? Nós vemos que também dentro da igreja, de igual modo, precisamos do dinheiro. E para Deus, eu pago alguma coisa para Deus quando eu dizimo? Eu pago alguma coisa para Deus quando eu entrego a oferta? Não, nós vamos estar vendo nesta lição a importância dos dízimos e das ofertas, que o seu grau de importância, de relevância, também dentro da igreja, porque a igreja também precisa de dinheiro. Em que sentido? A igreja tem as suas contas, conta de luz, conta de água, a manutenção do templo. Quem vai pagar por isto? Nós vamos orar, levantar nossas vozes ao céu, fazer uma oração e falar, Senhor, manda o maná. Deus pode até fazer isso, mas se temos eu e você, que fazemos parte de um corpo, de um grupo social, de um corpo chamado igreja, de uma congregação, para manter, Deus vai usar nossas vidas para tanto. Nesse sentido, a casa do Senhor também precisa de manutenção, também precisa que o dinheiro esteja ali, de certa forma, envolvido para que as coisas continuem a andar de forma normal. E tem gente que tem o costume de dizer, eu estou pagando os dízimos. De fato, de modo algum você paga dízimos, até porque Deus não precisa do seu dinheiro, você não paga a Deus de forma alguma. Ninguém tem condição de pagar a Deus por nada. Nós somos pobres, miseráveis, nós dependemos da sua graça. Para Deus nós devolvemos algo que Ele nos deu de bom grado. Aí alguém vai perguntar, como assim eu devolvo? Mas o dinheiro é meu? Como assim eu estou devolvendo algo que é meu? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude.
o mundo e aqueles que nele habitam. Então, devemos entender uma coisa: você está nessa terra, a terra é dele. Você está no teu trabalho, o trabalho é dele. Tudo pertence a Deus. O corpo que você tem, o ar que você respira, tudo pertence a ele, é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam, inclusive nós, pertencemos a Deus. Então, nesse sentido, você não paga a Deus, você devolve algo que ele te deu de bom grado. Tudo pertence a ele, e se tudo pertence a ele, é dele, pertence a ele, e você está apenas devolvendo como um sentimento de mordomia cristã. Nós poderíamos utilizar esse termo, que é um mordomo. O mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. De igual modo, nós somos mordomos de Deus nesta terra, cuidamos das coisas de Deus. Então, nós devolvemos o que já pertence a ele, não nos pertence, apenas passa, flui pelas nossas mãos, nós devolvemos ao Senhor. O problema é que alguém pensa que pode alguma coisa. Alguém diz: fulano é o homem mais rico do mundo, né? Ele tem muita coisa, ele tem muita riqueza. Ou alguém diz: eu sou rico, eu tenho minha riqueza, eu tenho meus bens, né? Eu posso tudo. De fato, você não pode nada, porque quando nós partimos dessa terra, o que nós levamos? Nada. Chegamos sem nada e vamos sem nada. É-nos acrescentado aqui algo que Deus nos dá. Ele vai nos dando, ele vai nos mantendo, ele vai nos proporcionando. Nesse sentido, nós não temos nada e não podemos nada. Então, nós não podemos dar para Deus. Nós devolvemos o que ele coloca em nossas mãos. O problema é que nós pensamos que somos donos de alguma coisa. E esta talvez seja a grande problemática de alguns irmãos, de algumas irmãs que têm dificuldade em entender o princípio bíblico do dízimo. Eu não vou entregar dinheiro não, que eu vou estar entregando para o pastor, dinheiro para pastor. Eu não vou sustentar pastor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não está entendendo que nada nesta terra é nosso. Nada é teu, né? Nós não temos nada. Alguém pensa: eu não vou entregar o meu salário, aquilo que eu ganhei suado, com esforço, para, né, a igreja, para o pastor, né? O dinheiro é meu, o suor é meu, eu não vou entregar. Mas nós precisamos entender uma coisa muito profícua e muito importante. Se você tem saúde para trabalhar, quem te dá a saúde? Se você tem força para trabalhar, pegar no pesado, quem tem te dado as forças? Quem te deu a vida para você poder fazer estas coisas? Deus. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Então nada é seu, você não pode nada, você apenas é um mordomo. Você apenas administra os recursos que Deus coloca em suas mãos. Para não ficarmos em nossas palavras, lição de número 4. Ordenança quanto à contribuição financeira. Vai mexer com muita gente esse tema. Textual está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, ao qual nos diz o seguinte: cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não dê nada para Deus com tristeza ou porque está sendo impelido. Faça de coração. Malaquias, capítulo 3, um texto mais emblemático, talvez, que nós tenhamos, que fala a respeito de dízimos e ofertas. Malaquias 3, 10, 11, nos diz o seguinte. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide no campo. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda temos lá 2 Coríntios, capítulo 9, ao qual nos diz, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Olha só, a lei da semeadura. E o que semeia em abundância também ceifará. Você tem sido um dizimista? Ou você é contra os dízimos? Vamos estar tentando clarear, abrir nossa mentalidade. Primeiro precisamos entender o princípio, o que é dizimar. O que é o dízimo? Dízimo, a grosso modo, é a 10ª parte daquilo que temos em nossas mãos. Portanto, diz dízimos de 10, 10ª parte. Quando nós entregamos, devolvemos o dízimo ao Senhor, é um princípio de nós entregarmos a 10ª parte daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se você ganha 1.000, vai entregar 100. 2.000, vai entregar 200. A 10ª parte daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, você está devolvendo
de forma grata aquilo que ele tem te dado. Você vai ficar com 90% nas suas mãos para você fazer o que você bem quiser. Mas ainda assim tem pessoas que ainda com os 90% reclamam. Eu não vou entregar. Eu não tenho que entregar. Né? O dinheiro é meu. É tudo meu. Praticamente dizendo, é tudo meu. São pessoas com pensamento muito mesquinho e pensamento muito egoísta. Nada é nosso. Se nós formos analisar na literatura arcadiana, já nos mostra que os gregos, os egípcios e o povo da Mesopotâmia já praticavam tal ato antes mesmo, aí muito tempo, tempos, né, bem remotos, bem antigos, antes mesmo de Abraão começar a fazer isto, esses povos já faziam isso para o templo dos seus deuses, né, entre aspas, seus deuses, eles mantinham lá. E no cristianismo, quando é que se iniciou o processo da entrega dos dízimos? Ele começou com Abraão. Nós dizemos muito, pregamos que Abraão era o pai da fé, e de fato Abraão era o pai da fé. E Abraão, houve um episódio em que ele despojou os seus inimigos e ele resolveu entregar a 10ª parte a Melquisedeque, que era, né, o sumo sacerdote ali representando, né, praticamente o Deus Altíssimo. E ele entregou a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha. Ele resolveu entregar. Alguém obrigou Abraão a fazer aquilo? Não. Havia alguma lei que obrigava Abraão a fazer aquilo? Não. Deus apareceu para Abraão e falou assim, entrega a 10ª parte? Não. Abraão, de bom grado, de livre e espontânea vontade, ele entregou a 10ª parte daquilo que ele adquirira. Ele entregou. Se Abraão logo era o pai da fé, nós podemos inferir que Abraão também entregou o dízimo por fé. Então nós podemos entender uma coisa, hoje em nosso tempo, no tempo da graça, dízimo é um ato de fé. Você entrega por fé. Jamais deve entregar dízimo coagido porque o pastor está mandando entregar. Você precisa entregar porque você tem fé. Que Deus é suficiente para lhe suprir com os 90% que vão ficar nas suas mãos. E aqueles 90% vão se tornar uma bênção em suas mãos. Alguém diz que o dízimo é algo da lei. Costumam dizer isso, é algo da lei. Não, a lei apenas ratificou algo que foi feito por fé por Abraão. Entenda muito bem. A lei de Moisés ratificou algo que foi feito por fé pelo pai da fé, Abraão. Logo, o dízimo é um ato de fé a princípio. Depois ele foi ratificado como lei. Mas ele não fazia parte simplesmente da lei. Ele é anterior à lei. Ele é um ato de fé praticado por Abraão. Se nós formos imaginar, formos conjecturar, formos analisar de forma fria, tudo no Evangelho é feito por fé. Nada que nós façamos no Evangelho é feito sem fé. Até mesmo o ato de dizimar. E alguém de repente vai pensar de forma errônea, eu vou entregar o dízimo e vou ficar rico. Dízimo não é para você ficar rico. Dízimo é para repreender o devorador na sua história. Repreender o devorador na tua vida. Deus vai vir com uma bênção tal que vai te abençoar. Dízimo não é para deixar ninguém rico. Alguém pensa, vou entregar meu dízimo que eu vou ficar rico. Não é para ficar rico. É para você ter a bênção de Deus também nas suas finanças. Deus repreendeu o devorador. Enquanto você dizima, Deus não deixa você gastar dinheiro lá na farmácia. Enquanto você dizima, Deus não deixa você gastar seu dinheiro lá com coisas que são vãs, né? Deus abençoa o teu salário, talvez um pouco que você ganha, um salário mínimo, que é um salário de miséria hoje no nosso país, né? Ainda assim, tem os servos de Deus fiéis que tiram de um salário mínimo a 10ª parte, Deus ainda assim abençoa. Paga a conta, paga aluguel, come, né? Ainda sobra aí, por vezes, um trocadinho, fazer alguma coisa, fazer uma graça. É a bênção de Deus. Deus providenciando, propiciando coisas maiores. E tem gente que diz, né? Eu não vou entregar dízimo para pastor. Né? Eu não vou entregar dízimo, vai ficar na mão do pastor. O pastor vai gastar, vai comprar fazenda, vai fazer isso, fazer aquilo outro. Você não dá dízimo para pastor. Precisamos entender isso. O dízimo é para o Senhor, para a manutenção da sua casa, da sua obra. Dízimo é um princípio que nós precisamos ter em nossos corações para manter a casa do Senhor. O texto é bastante forte, ao qual nos diz, trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Dízimo é para manter a casa do Senhor. Não é para sustentar pastor, não é para pastor comprar fazenda. Alguém às vezes até pensa assim, e por vezes tem até pessoas que agem, né? Muitos maus exemplos, maus obreiros que agem desta maneira.
Mas eu vou contar o exemplo do meu pastor, né, o meu pastor local, ao qual ele contou uma certa feita que alguém estava metendo mais na igreja, falando mal de entregar dízimo, que o pastor só ficava rico, enriquecia, uma série de outras coisas. Ele foi se levantando, estava dentro de um ônibus, sentou perto daquele cidadão e falou o seguinte para ele: tu me conhece? Ele ficou meio assustado e ele falou para ele: eu sou pastor, estou aqui andando de ônibus, eu não tenho carro, não tenho nem a minha casa ainda, né? E eu sou pastor. Então, para você falar de alguém, você precisa conhecer. Então, nesse sentido, há os aproveitadores, mas, sobretudo, há aqueles que são fiéis à palavra, que seguem a palavra e vão tratar das coisas do Senhor com honra, né? Vão tratar das coisas do Senhor com todo respeito, com todo o temor. Então, quando você entrega o dízimo, você não está entregando para o pastor, você não está entregando para uma denominação, você está entregando ao Senhor. Agora, o que será feito com ele depois não é problema seu, você entregou ao Senhor. Todos nós vamos um dia prestar conta dos nossos atos diante de Deus. E ai daqueles que roubam ao Senhor. Ai daqueles que brincam com as coisas de Deus. Então você precisa fazer a sua parte. O que vão fazer depois não é problema seu ou não é problema nosso. Nós entregamos ao Senhor. Deus está vendo a sinceridade dos nossos corações. O grande problema é que por vezes nós achamos que podemos fazer o que queremos com princípios que Deus determinou, né? Em vez de eu entregar para a igreja, eu vou pegar 10%, vou distribuir para um, para outro, para esse, para aquele, para aquele outro, vou entregar para o pobre, para o necessitado. Não, dízimo não é isso. Isso é caridade, você está fazendo uma caridade para alguém. Dízimo é um princípio bíblico que nós fazemos para a casa do Senhor. Dízimo é para a casa do Senhor. É para a manutenção da casa do Senhor. Você está sentado num banco na igreja, dinheiro de dízimo, ofertas. Você está ali, de repente, se deliciando da palavra de Deus, fruto de dízimos e ofertas, porque alguém pagou um folheto, evangelizou alguém, está lá pregando. Fruto de dízimos e ofertas, que alguém está lá, comprou um microfone, comprou um som, né, aparelhagem da igreja. A luz que você está ali, né, usufruindo, a água que você está bebendo, tudo passa por dízimos e ofertas. É um princípio para a manutenção da casa do Senhor. Este que eu vos falo é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, propriamente dito na Estrada do Gentil, em Itaipava, número 100. Né? Tem gostado do nosso conteúdo? Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, né? E nos ajude a propagarmos essa palavra poderosa. O dízimo não é seu, ele está nas tuas mãos. Ele pertence ao Senhor. Seja um bom mordomo. Devolva ao Senhor aquilo que é dele. É princípio. Seja grato. Dízimo é gratidão. Seja grato ao Senhor por tudo que ele tem feito em sua vida. Gostaria de deixar um abraço aí para os nossos colaboradores, aqueles que nos assistem. Eliseu, a Célia, né, a missionária Fátima, a minha mãe, né, que é a missionária Fátima, a pastora Agnello, minha filha Alícia, a minha esposa, a diaconisa Gisele, né, a todos que nos acompanham, aos irmãos que nos acompanham em todas as plataformas, né, ao Alan, a todos, né, às vezes falta lembrar aí de muitos nomes, mas que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus.